Amém, glória a Deus. A maioria quer ouvir a palavra do Senhor. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. É muito importante que nós realizemos essa leitura juntos, porque é a palavra de Deus. E o poder está na palavra de Deus. Tempinho aí, os irmãos já encontraram, né? Josué capítulo 1, do verso 1 até o 9, vamos ler juntos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor é o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, Senhor, que será ministrada agora, Senhor. Eu peço ao Senhor que dá-me força, Senhor, dá-me unção, graça e misericórdia, Senhor, para pregar essa mensagem, Senhor, da forma que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Eu permito, Senhor, com que o teu Espírito Santo, Senhor, possa me usar para falar aos meus irmãos, que a tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito no qual ela foi enviada, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, essa mensagem, eu dei o título a ela: Deus nos ajuda na insegurança. São muitos os momentos que nós nos sentimos inseguros na nossa vida. São muitos os momentos. E se os irmãos repararam bem aqui nesta palavra que nós lemos, Moisés, ao receber esse comissionamento de Deus, ele aparenta uma certa insegurança. Porque se você observar os versículos 6, 7 e 9, Deus está reafirmando para ele: não temas, não temas, eu sou contigo. Deus fala por 3 vezes com ele. E muitas vezes nós estamos passando por uma situação onde você não vê saídas, você não vê a luz no fim do túnel. E Deus está te falando: continue, continue. Você não sabe onde que isso vai dar, não sabe o que vai acontecer, e você está na mesma situação que Josué. O histórico aqui, queridos, ele acontece depois de 40 anos que o povo está peregrino no deserto, e eles chegam nas margens da terra prometida, onde que o Senhor prometera aquela nação que saiu lá do Egito. Só que aconteceu que na caminhada esse povo murmurou contra Deus, e depois de 40 anos, ao chegar às margens, somente os seus filhos chegam àquela margem. São muitas pessoas, queridos, são cerca de 2 milhões de pessoas. Mas pastor, a Bíblia não fala que são 2 milhões. Exato, a Bíblia diz que são 600 mil homens. Só que naquela época não tinha o costume de contar mulheres e crianças. Então os teólogos
presumem que seja cerca de 2 milhões de pessoas que estavam aí nessa situação. E Moisés recebe a responsabilidade de cuidar deste povo, de assumir o lugar de Moisés e conquistar a terra prometida. Aí Josué já deve ter imaginado assim: mas Senhor, eu não sou Moisés. Moisés conseguiu conduzir este povo até aqui, mas Moisés, ele tinha um relacionamento melhor contigo. Josué, ele foi espia de Moisés, ele foi lá na terra prometida, e ele viu o que estava pela frente, o que iria enfrentar adiante. E quantas vezes você não está como Josué? Você sabe o que está pela frente, você sabe que é difícil, e você não sabe o que fazer. Cada um de nós, queridos, tem uma dificuldade, uma área de dificuldade na nossa vida. Alguns têm dificuldade na fé, outros têm dificuldade no casamento, ou com doença, ou com trabalho, ou na família, parentes, filho, ou passa pela dor do luto, ou enfrenta algum tipo de vício. Nenhum de nós é 100% em todas as áreas. Todos nós temos medo, temos insegurança em alguma área da nossa vida. E não sejamos hipócritas a ponto de dizer que está tudo bem, pastor, é só orar que dá tudo certo. Orar, queridos, é uma arma que Deus nos dá, uma ferramenta para fortalecer a nossa fé. E muitas vezes, queridos, nós oramos, mas a resposta não vem. Muitas vezes nós nos colocamos de joelhos, nós clamamos ao Senhor, e a resposta vem ao contrário daquilo que nós precisávamos. Aí você pergunta: mas pastor, e o que quer dizer isso? Deus não está conosco? Não, queridos, Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, conforme Ele mesmo prometeu. Todos nós sentimos algum momento de tristeza. Eu sinto tristeza, você sente tristeza. Não é algo incomum ao cristão. Se alguém te falou isso, vai para a igreja que nunca mais você vai ser triste. Ele te falou meia verdade, porque nunca mais você vai ser triste quando você estiver lá na glória. Porque lá na glória diz o seguinte: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Aí sim, mas lá na glória. Aqui nós temos sofrimentos. Cristo nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se a Bíblia nos alerta que nós sentiremos tristezas, se a Bíblia nos alerta que até mesmo Jesus, ele chorou por 3 vezes. Pastor, quais foram as 3 vezes? Ele chorou lá no túmulo de Lázaro. Jesus também chorou quando ele entrou em Jerusalém. E Jesus também chorou lá em Hebreus capítulo 5, quando ele estava na cruz do Calvário. Depois você pode conferir. Se até Jesus, queridos, o Deus que se fez homem, ele passou por momentos de tristeza, quem somos nós? Todos nós estamos sujeitos. E essa mensagem que eu pretendo pregar a vocês, eu quero trazer ao coração de vocês, que a obediência que Josué teve a Deus, proporcionou que ele vencesse a sua insegurança e trouxesse grandes vitórias, não somente para ele, mas para todo o povo de Israel. Porque até mesmo pessoas bonitas, inteligentes, criativas, pessoas bem de vida, com dinheiro, fracassam. E em todos os momentos nós precisamos de Deus. E lá, se você observar lá Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não adianta, queridos, sem Deus você não vai a lugar nenhum. E Josué só chegou aonde ele chegou, porque ele estava acompanhado por Deus. Nessa passagem Deus diz para ele: não mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus encorajou Josué, porque ele sabia que a missão não era fácil. Assim como a missão de Josué não era fácil, queridos, a nossa missão também não é fácil. Os irmãos têm acompanhado os acontecimentos. Se você ler o livro de Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus dá os sinais da vinda do Filho do Homem.
E você vai ver que muitos sinais já estão acontecendo. Quem acompanhou aí essas Olimpíadas, já percebeu algo estranho, já percebeu o quanto que cristão é perseguido nesse mundo. Em um país como a França, que em teoria é o país da liberdade, os cristãos são perseguidos. E nós não podemos esperar que isso vá melhorar adiante. Segundo a palavra de Deus, isso só tende a piorar. Mas Deus, Ele nos traz essa mensagem hoje. Ser forte e corajoso, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É a mensagem de Deus para a igreja. Então essa palavra de encorajamento, quer dizer, é um lembrete de Deus para mim e para você. Às vezes nós estamos enfrentando um momento terrível na nossa vida. Faz pouco mais de uma semana que eu enfrentei o dia mais triste da minha vida. Mas a mensagem do Senhor sempre vem uma mensagem de encorajamento. Continue, continue, continue. Assim como foi a mensagem para Josué. Nós lemos aqui, Josué, ele recebe esse grande comissionamento. Ele está ali no momento de tristeza. Ele perdeu o seu líder, ele perdeu o seu amigo. E não bastasse isso, Deus dá responsabilidade para ele. A coragem dele, queridos, ficou evidente, né? Depois que ele recebe o apoio de Deus, depois que ele recebe a mensagem de Deus. Mas depois que ele recebe esse comissionamento, ele não se deixou intimidar pela responsabilidade. Muitas vezes nós recebemos uma responsabilidade no nosso trabalho. Muitas vezes nosso chefe chega, a partir de agora, você vai ser o responsável por este setor. Ou na igreja, um ministério que Deus nos dá. Ou vem um filho pela frente aí, para você cuidar. E nós temos medos de coisa nova. É normal você ter medo das coisas novas. Mas não te esqueças que Deus está contigo para sempre. É Deus que cuida da sua vida. Todas as coisas estão no controle absoluto de Deus. Seja no momento ruim, seja no momento bom, seja no momento da dúvida, seja no momento da certeza, Deus está contigo. E continuando aqui, queridos, quando Deus chamou Moisés alegou para Deus as suas limitações, as suas dificuldades de se comunicar. Mas Deus escolheu Moisés. E Deus o encorajou Moisés, e Moisés cumpriu aquilo que Deus tinha prometido para ele. Agora chegou a vez de Josué, que era o servo de Moisés, o auxiliar de Moisés. E mais uma vez Deus tem que encorajar a Josué. E hoje essa palavra do Senhor, ela vem para te encorajar. Essa palavra do Senhor, ela vem para dizer para você, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com os discípulos. Pode parecer que o seu mundo está caindo, está desabando, mas eu estou contigo. Certamente Deus acreditava em Josué, como acreditou em Moisés. Isso nos convence, né, de que Josué, apesar das suas limitações, ele creu em Deus, de que ele seria abençoado e de que ele seria usado por Deus, como Deus usou Moisés. E assim como Deus abençoou poderosamente Moisés, Ele quer abençoar poderosamente a sua vida hoje. Ele quer usar cada um de nós, Ele quer nos tornar mais do que vencedores. Não para você vencer aqui neste mundo, pode ser que Ele permita, mas para que nós tenhamos sucesso naquilo que Deus nos comissionou. A grande comissão dada por Cristo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele a quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Josué, ele creu na palavra de Deus. Deus falou diretamente com ele, Deus prometeu para ele. Apesar dos pesares, Josué creu em Deus e Deus o usou poderosamente. Se Josué obedecesse às leis de Deus, e de fato ele obedeceu às leis de Deus, e nós vamos falar um pouquinho aqui, você vai ver lá no final do livro de Josué, o que Josué declara. Então, primeiro, queridos, primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui, já entrando na ministração,
é preciso viver com o nosso peito encharcado de ânimo e coragem. Deus, Ele não gosta do desânimo, né? Como eu falei para vocês aqui, versículos 6, 7 e 9. Deus encoraja Moisés. Por que Deus encoraja? Porque o desânimo é contagioso, queridos. Por que no começo eu falei que somente entraram na terra prometida o filho daquelas pessoas que saíram do Egito? Porque aquelas pessoas foram contagiadas pelo desânimo. O desânimo tomou conta. Eles reclamavam de tudo. Eles reclamavam que eles não tinham água. Eles reclamavam que eles não tinham cebola. Eles reclamavam que não tinha carne. Eles reclamavam de tudo. O prazer deles estava em reclamar. Então Deus faz com que eles fiquem peregrinando por 40 anos. E somente os filhos dele, e exceto os filhos dessas pessoas, Josué e Caleb, entrariam na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Então Deus, Ele nos traz uma palavra de ânimo, porque o desânimo é contagiante. Se eu estou desanimado, e eu chego para conversar com o Pebinho ali, eu vou desanimar ele, por mais animado que ele esteja. Então hoje Deus, Ele não quer que nós tenhamos uma atitude como essa, uma atitude desencorajadora, uma atitude que desanime. Ah, pastor, mas nós vamos fazer aí o Encontro Resgate, e as pessoas não estão se inscrevendo, as pessoas não vão. Irmão, não importa, a obra de Deus vai ser feita com 1, ou vai ser feita com 100, ou vai ser feita com 1000. Isso foi só um exemplo, porque tem muitas pessoas que estão se inscrevendo, queridos. O que eu quero dizer para você é que apesar da situação, pode parecer que a situação ela está caminhando para algo ruim, para algo que não vai acontecer ou que vai dar errado. Deus não tem prazer naquele que larga o arado e olha para trás. Prossiga para o alvo, não espere, não desista. Deus não tem prazer naquele que desiste. E muitas vezes alguém tem te desanimado, alguém tem falado, não, pode parar, para com o louvor lá que você não é bom, para pastor, para de pregar que eu não gosto da sua pregação. Querido, se eu tivesse parado o tanto de vezes que eu ouvi isso, eu não estava nem na igreja mais. Mas eu não faço isso para mim, eu não faço para agradar você, eu faço aquilo que Deus manda, e por isso que eu estou aqui até hoje. Então ele fala isso 3 vezes para Josué, porque o desânimo é contagioso. Sem ânimo, você não consegue levantar da crise. Sem ânimo, você não consegue cruzar o Rio Jordão como Josué. Sem ânimo, você não consegue restabelecer o seu casamento. Sem o ânimo, você não pode evangelizar ninguém. Como é que você vai falar que Deus é bom para uma pessoa se você não está convencido daquilo que você está falando? Primeiro você tem que se convencer, você tem que estar animado. Pastor, mas como é que eu posso estar animado se tudo está dando errado na minha vida? A palavra de Deus, ela te consola, queridos. Por isso que Deus orientou Josué: não te apartes dessa palavra, nem de dia, nem de noite, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque é a palavra de Deus que nos vivifica, é a palavra de Deus que nos anima, é a palavra de Deus que nos instrui, queridos. E muitas vezes nós temos preguiça de ler a palavra de Deus. Sabe, eu vou dar um conselho para você. Uma vez, eu não lembro quando, alguém postou um negócio lá no WhatsApp que me marcou, devia ter salvo. Postou um monte de xicrinha assim. Uma xicrinha com um pouquinho de café no fundo, depois ela cheia, depois ela média, depois ela com 1/4, depois ela com 2/4, um monte de xicrinha assim, mas sempre tinha café na xícara. Assim deve ser a palavra de Deus no seu coração. Tem dia que você não, pastor, eu não vou ler o Salmo 119 hoje, que não dá. Querido, lê a carta de Paulo a Filemon, lá é curtinho. Você pode falar assim, pastor, eu não li a Bíblia inteira, mas pelo menos um livro eu li. É meia página, é um lado só assim. Pega uma que está mais curtinha. Ao dia que você está mais animado, você já vai lá, lê Gênesis inteiro lá. Lê o livro de Crônicas. Entendeu? O que não pode faltar é você deixar de ler a palavra de Deus. Quando Deus orienta isso para Josué, Ele sabe como que é o nosso coração. Se a gente deixar a brasa se apagar, se a gente se afastar da palavra de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum, queridos. Porque é somente a palavra de Deus que pode nos confortar. Eu estava vendo um rapaz falando na internet esses dias. Ele estava
conversando com outro e perguntando, né? A Bíblia, né? Talvez vocês tenham visto aí que virou meme, né? A Bíblia é o livro que guia a sua vida. Você crê em Deus de toda a sua força? Creio. Você crê em tudo que está escrito na Bíblia? Creio. E quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Como é que um livro que guia a sua vida você não leu nenhuma vez? Como que pode isso? Essa foi a orientação que Deus deu para Josué. Então, queridos, não adianta. Sem ânimo, ninguém vai tomar posse da terra prometida. E o que nos anima, pastor? O que nos anima é a palavra de Deus. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes você está desanimado para ler a Bíblia, mas aí o pastor vem aqui, prega uma palavra e você fala assim: eu quero mais daquela palavra, eu vou buscar, vou ler o livro de Josué inteiro, eu quero saber a história inteira de Josué. A palavra já produziu fé no seu coração, e é isso que você tem que fazer. Busque mais, não se aparte da palavra de Deus. É isso que vai guiar a sua vida. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês: quando Josué foi comissionado, ele estava triste, mas ele estava trabalhando. Quando Moisés, ele é recolhido, quando Moisés morre, Josué nunca deixou de trabalhar. Josué não estava de férias. Josué não tinha tirado uns dias de folga. Josué estava servindo com fidelidade aquele que Deus colocou na sua liderança. E muitas vezes nós queremos estar na liderança, mas nós não queremos servir aqueles que Deus nos colocou como líderes, seja no trabalho, seja aonde for, queridos, seja no ministério. Josué, ele foi escolhido por Deus, porque ele primeiro foi fiel no pouco, e Deus colocou ele sobre o muito. Então quando Deus o chama, ele está trabalhando. Deus busca servos dispostos. Antes de Deus te chamar, Ele está olhando como que está o seu coração. Se você está disposto a trabalhar, se você está disposto a servir ao Senhor. Provérbios 10, 26 diz assim: vinagre para os dentes, como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Deus não tem prazer no preguiçoso, queridos. Aquela pessoa que tudo que você chama para fazer, sempre tem uma desculpa pronta. Aquela pessoa que espera as coisas cair do céu. Josué não foi preguiçoso. Ele tinha uma tarefa difícil, queridos. Imagina você pegar uma terra habitada, algumas partes dela habitada por gigante, algumas partes habitadas com muralhas de mais de 6 metros de altura, e você tomar a cidade no fio da espada, com um povo que não era um povo guerreiro treinado, um povo que acabou de vir do meio do deserto. Você liderar esse povo e conquistar a cidade. Se você ler o livro inteiro, você vai ver que Josué cumpriu isso com excelência. Por quê, queridos? Porque Josué era o brabão? Não, de forma nenhuma. É Deus que estava com ele. A sua força estava em Deus. Josué foi obediente à palavra de Deus e Deus esteve com ele. No versículo 2 ao 5, Deus garante que ele é a vitória. Porque Deus fala com ele assim: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Deus estava falando o quê? Aqueles prodígios, aquelas maravilhas, aquilo que você viu Moisés fazer abrir o mar vermelho, sair água da rocha, maná do céu, as codornizes, aquilo lá era eu, não era Moisés. Agora Moisés morreu, mas eu estou contigo. E o mesmo Deus que estava com Moisés, que estava com Josué, que estava com os apóstolos, Ele está aqui e agora. Ele está mandando essa mensagem para nós: eu estou com vocês, vocês podem fazer maravilhas, porque eu estou com vocês. Ele é a garantia da vitória. Lá em Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta que tem que ser a nossa esperança. As coisas do mundo, querido, se você está buscando as coisas do mundo, a palavra de Deus fala que você é o mais miserável de todos os homens. É o mais miserável, porque as coisas aqui passam, queridos. As coisas passam, e tudo que você conquistou, até aquele momento da sua morte, que você não sabe quando que vai ser,
vai ficar aí para outras pessoas, você não vai levar nada. Mas a palavra diz: ajunteis tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. É lá que nós temos que colocar nossa riqueza. O nosso coração tem que estar olhando para o Senhor, tem que estar olhando para o alto. Vamos continuando. E Deus, ele dá uma ordem para Josué. Ele fala: atravessa o Jordão. E o que isso nos traz a refletir hoje? Saia do comodismo. Se você faz sempre a mesma coisa e você não quer sair daquela condição, Deus está convidando você: saia do comodismo. Pastor, mas está tão bom, eu venho aqui de domingo, eu sento aqui no banco, eu tomo a ceia, depois eu só volto o mês que vem, e assim eu não recebo nem cômodo, nada, está tão bom desse jeito, pastor. Saia do comodismo. Quando ele fala lá na palavra, no versículo 2 ao 5, ele fala assim: prepara-te. Ele está falando para você hoje: prepara-te, eu quero uma atitude de você. E eu pergunto: qual tem sido a sua atitude? Recuar sempre? Está sempre borocochô? Está sempre, termina logo isso aí que eu quero ir embora, quero assistir a Netflix. E na mesma frase ele fala: prepara-te agora. Ele está falando de tempo. E às vezes quando Deus fala: prepara-te que eu vou te colocar sobre grandes coisas, eu quero te usar para a obra de Deus, você acha que é daqui 10 anos, você acha que é amanhã? Não, é agora. Deus está falando hoje para você: chega, o tempo de esperar passou, toma posse disso agora, é agora que eu quero te usar, é hoje, não é amanhã. E passa esse Jordão. Aqui ele está falando de lugar. Ele quer que você saia desse charco de lama, desse poço que você está. Ah, pastor, mas está bom assim. Não está bom. Deus, ele tem algo muito maior para você. É o inimigo que fica colocando na sua cabeça que está bom, que tem que ter esse contentamento. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Deus, ele não tem prazer que você fique parado. Aqui ele está falando: passe o Jordão. Ele está falando de lugar. Dê um passo de fé. Aonde você tem levado os seus amigos? No seu trabalho, o que você tem feito? Ou vou mudar a pergunta: aonde os seus amigos têm te levado? Aonde as pessoas que o cercam, elas têm te influenciado, ou você que tem influenciado ela? Será que é muito mais fácil eu mudar de atitude ou mudar de igreja? É mais fácil mudar de igreja, né? A hora que Deus está cobrando uma atitude de mim ali, eu vou para o lado de lá do rio lá. Mais fácil, né? Eu mudo de igreja, não vou mudar de atitude. Mas o Senhor, ele cobra uma mudança de atitude de Josué. Se você quiser passar o Jordão e conquistar a terra prometida, tem que mudar a sua atitude. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, Deus manda os discípulos para outra margem. Mas eles não sabiam que ia enfrentar uma tempestade. E eles vão lá e enfrentam a tempestade. E eles acordam a Jesus assim, num tom assim, né? Num tom meio jocoso assim: Jesus, você não está vendo que o barco tá para tombar? Mas se Jesus mandou você ir para outra margem, você vai, meu irmão. Porque quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Jesus repreende o mar, repreende o vento. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Se Ele está mandando você fazer, você vai e faz. Deus está logo ali. Deus está logo ali do outro lado, depois da sua zona de conforto. Você está pedindo para Ele, eu não sei o que é, mas Ele está te falando hoje: eu estou ali do outro lado, te esperando com o que você está me pedindo, do outro lado da zona de conforto. Para de pensar em você um pouquinho. E como eu disse, Deus, ele declara para Josué que o poder não estava em Moisés, mas o poder estava nele. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. E muitas vezes nós achamos que o poder está na igreja, o poder está no pastor da igreja, o poder está no intercessor, no diácono, no presbítero, no apóstolo, na apostila, no bispo, na bispa, seja quem for. Não, queridos.
Deus, Ele tem uma porção individual para cada um de nós. Deus, Ele cuida de forma individual, especial, cada um de nós. Isso só depende de uma coisa, do nosso relacionamento com Ele. E eu pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Você pede muitas coisas para Deus, mas você quer saber dEle? O que você tem entregue para Deus? Será que você tem entregue o seu melhor para Deus? Ou será que você tem entregue o resto para Deus? Eu falei em um culto passado aqui do exemplo da coxa de frango. Muitos irmãos não ouviram. Você está lá na sua casa, aí você está comendo lá um arroz com feijão e frango, uma coxa de frango daquelas bem grandonas assim. Aí você está lá, se dá uma mordida na coxa de frango, come um pouco do arroz. Aí chega um amigo na tua casa. Em vez de você colocar um prato para ele, você fala assim, ó, eu estava jantando aqui, mas sobrou lá meia coxa de frango lá, um pouco de arroz, pega lá meu resto. Você deve estar achando isso um absurdo, né? Como a pessoa faz isso com um convidado? Só que muitas vezes nós temos feito isso com Jesus. Sabe? Aquela oração antes de dormir, se eu lembrar, se eu não tiver com muito sono, se eu lembrar de Jesus, eu faço uma oração. E você vem aqui, você louva, que Deus é mais importante da sua vida, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas Deus sabe como está o nosso coração. Então Ele está pedindo uma atitude nossa. Vamos atravessar esse Jordão. Vamos cumprir esse relacionamento que nós falamos que temos com Deus. Vamos ter esse relacionamento verdadeiro com Ele. E Ele ordena, né? Seja forte e corajoso. Porque Deus está nos dando uma promessa essa noite. Seja forte e corajoso. Satanás, ele vai fazer de tudo para nos desanimar. Ele vai usar a pessoa, ele vai tentar resistir. Mas nós temos uma palavra, lá em Filipenses 4:13, muito conhecida. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós não temos força nem poder nenhum. Quando estamos fracos, aqui fortes estamos. Porque quando você não tem força nenhuma mais, você deposita toda a sua força em Deus. E ali é que está o segredo. É ali que você adquire o favor de Deus. Busque conhecimento na palavra, busque oração, jejue, busque fortalecimento. Quando vier acusação sobre a sua vida, mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas no passado você era assim, mas no passado você era assado. Busque conforto na palavra de Deus. Diga assim: sei que foi pago um alto preço lá na cruz. Foi falado isso aqui no louvor. Quando vier a acusação, rebata com a palavra: Jesus pagou pelos meus pecados. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Promessa de salvação eterna, queridos. Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de mim, dentro de você. E quando Ele fala que nós teríamos essa marca, isso é uma marca da promessa de Deus, assim como Ele prometeu que estaria com Josué, Ele está em nós, através do Espírito Santo. Alguns é mais evidente, outros não. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso está lá em João capítulo 14, verso 16 e 17. Quando Deus falou que estaria conosco, para não temermos, para atravessarmos o Jordão, para sairmos da zona de conforto, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. No momento que você estiver fraco, Ele te torna forte. No momento que você estiver com medo, inseguro, Ele te dá força. E eu posso falar para os irmãos que eu tenho experimentado essas doses todos os dias. Deus também proveu recursos ilimitados para Josué e para todo aquele povo. Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez para Josué. E Deus cumpre as promessas dEle até hoje. Lá em Romanos 8:32 diz assim:
aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes o entregou a nós, como não nos dará também Ele todas essas coisas? Tudo aquilo que Cristo, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele há de cumprir nas nossas vidas. E continuando, queridos, Ele diz assim: não mandei eu. E Ele te pergunta: por que você está com medo? Se eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Na Bíblia existem muitas expressões, dizem que existem mais de 365 expressões e derivados dela dizendo: não temas. Porque o Senhor sabia que nesse mundo nós teríamos aflição e que nós temeríamos. Mas hoje Ele te convida: lance sobre a cruz de Cristo toda a aflição, todo o medo, toda a dor que você está sentindo. Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolheu Josué, não porque Josué era bom, não porque Josué era o mais forte, o mais bonito. Deus escolheu Josué porque Ele sabia em quem Josué confiava. Ele sabia como era o coração de Josué. E se você está aqui numa sexta-feira, com um frio desse, ouvindo a palavra de Deus, Deus escolheu você, com certeza. Se você está aqui, Ele escolheu você. Lá em Provérbios 16:3 diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. É Deus quem vai te dar força, é Deus quem vai te dar estratégia. 100% dos homens da Bíblia que foram fiéis a Deus até o fim, venceram. Ah, pastor, mas Davi pecou, Davi adulterou, mas Sansão falou lá para Dalila do segredo dele, mas Moisés ficou brabão lá e bateu na rocha, mas não sei quem pecou, mas Abraão mentiu. Eram homens falhos como eu, como você, mas todos eles acreditaram nas promessas de Deus, e todos eles venceram, foram grandes homens, e tiveram também grandes mulheres de Deus, que as promessas de Deus se cumpriram na vida deles. E caminhando aqui para a conclusão, queridos, nós estamos no apagar das luzes, nós estamos iminentes da volta de Cristo, e se não todos os sinais já não se cumpriram, Jesus está às portas. E a esperança que nós temos que ter é encher o nosso peito, mesmo com muitos desafios da igreja, muitos desafios no trabalho, na casa, no relacionamento, todo tipo de dores que nós podemos sentir nesse mundo, nós temos que encher o nosso peito de esperança, e nós temos que atravessar esse Jordão. Há uma terra a ser conquistada, e a terra prometida, e a terra prometida para nós é reinar com Cristo para sempre. Não baste as dores do mundo, nós temos que cumprir aquilo que Ele nos ordenou enquanto nós estivermos aqui, e um dia nós receberemos a recompensa. Se ao seu redor só há crises, creia nas promessas de Deus. É tempo de você se levantar, é tempo de você se restabelecer, é tempo de você experimentar os milagres de Deus. E muitas vezes você acha que milagre é somente o algo sobrenatural. Você está aqui respirando, você está aqui vivo, com saúde, já é um milagre de Deus. A vida em si é um milagre de Deus. Pois quando nós agimos em nome de Deus, para a glória de Deus, o rio Jordão se abre, e nós atravessamos esse rio, e nós conquistamos a terra prometida. Os inimigos que estão à nossa diante, eles fogem. E quais são os nossos inimigos, pastor? O inimigo das nossas almas, Satanás e os seus demônios. Eles fogem, eles batem em retirada, porque Deus é todo poderoso. Aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Deus que te guarda não dorme, nem tosqueneja, queridos. Nós temos também, queridos, aqui para finalizar, que nos alimentar do pão diário. E o pão diário é crer nas palavras do Senhor, crer nas promessas de Deus. Veja só, até um homem ímpio, ele creu naquilo que o profeta disse para ele. Mesmo sem querer, ele creu. Se você pegar o exemplo de Naamã,
Naamã, o pastor até comentou aqui daquela serva de Naamã, ela fala, se Naamã conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado. Ele foi lá até o profeta, e o profeta manda com que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão. De início ele fala, eu vou mergulhar nesse rio, era como se fosse o rio Tietê lá, querido, só para você ter uma ideia. Eu vou mergulhar nesse rio, se na minha terra tem rios e lagos melhores. E um dos seus soldados fala para ele assim, Senhor, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? E aquele homem, mesmo incrédulo, ele resolve cumprir aquilo que o profeta disse. Ele mergulha 7 vezes no rio Jordão, e a lepra da sua vida desaparece. Muitos de nós estamos leprosos espiritualmente. Nós temos que crer mais nas promessas de Deus e menos nas promessas do mundo, queridos. Nós fazemos coisas muito mais difíceis para o mundo, para conquistar o mundo. Nós dedicamos uma vida de trabalho para conquistar o mundo, conquistar casas, conquistar carros, conquistar riquezas. Mas aquilo que é mais importante nós não dedicamos tempo. Veja agora no finalzinho do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, a fidelidade de Josué. Esse homem que foi comissionado no momento de luto, ele perdeu o seu líder, ele perdeu o seu amigo, em que ele confiava. E ele teve que assumir o lugar de Moisés e levar o povo a guerrear. E Josué foi um grande guerreiro de Deus. Derrubou as muralhas de Jericó, conquistou a terra prometida, estabeleceu o povo sobre aquela terra. E diz a palavra que no final, depois que o povo já está estabelecido, muitos querem abandonar ao Senhor, não querem saber de Deus. E olha a fidelidade desse homem lá em Josué 24:15. Ele diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, e aqui ele está falando do rio Jordão, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué passou por muitas batalhas, queridos. Josué, ele perdeu batalha para o povo de Ai. Josué, ele passou muitas aflições, mas jamais ele se apartou da palavra de Deus. Jamais ele deixou de acreditar que Deus estava com ele todo o tempo. E ele termina o livro dele afirmando isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como está o mundo aí fora, não importa que a sua família está te falando, não importa que você está ouvindo das outras pessoas, não importa, pastor, mas o cristianismo está em baixa, está todo mundo perseguindo, eu não posso falar que eu sou cristão no meu trabalho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos exércitos. Hoje Deus quer que nós sejamos instrumentos na mão de Deus. E hoje Ele traz essa palavra de encorajamento a você, para que você tenha fé e esperança de que Deus é convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esta foi a palavra. Amém. Fique de pé, quero orar por vocês. Coloca assim a mão.